Sakamoto, até que ponto pode ser um blefe do Trump, né? Semana passada ele estava humilhando o Zelensky no Salão Oval. Agora ele anuncia possíveis retaliações em relação à Rússia. O Diego, e vamos lembrar, eu estava até resgatando aqui, não é a primeira vez que o Trump dá esse tipo de declaração com relação ao Putin, na minha opinião, simplesmente para poder marcar lá, dizendo, olha, eu também falo com os dois lados, não é só um lado, etc. e tal. Né? O próprio, acho que foi em janeiro, né, que o Trump tinha postado, acho que no finalzinho de janeiro, o Trump tinha postado com relação pro Vladimir Putin, né, stop this ridiculous war, sabe? Pare essa guerra ridícula, né? E isso, na verdade, faz tempo, em janeiro. Só que, tudo bem, depois disso ele abraçou o Putin, foi negociar sozinho com o Putin o fim da guerra na Ucrânia, perguntando o que ele quer para isso, sem chamar a Europa, sem chamar a Ucrânia. Depois tentou humilhar o Zelensky, humilhou o Zelensky na Casa Branca e depois forçou uma humilhação do Zelensky também pelas redes sociais posteriormente, para que os Estados Unidos não abandonasse a Ucrânia de vez. Mas o Trump já tinha feito isso. O Trump já tinha postado mensagens assim, do tipo: pare com essa guerra ridícula, Trump ou Putin, ou sofra as consequências. E depois disso, né, não é nem blefe. Ele faz isso para fazer a média só. Por quê? Porque a Rússia bombardeou a Ucrânia sabe, no meio de uma negociação que ele está conduzindo, né? E para não pegar mal para ele, ele fala: olha, eu vou cutucar, hein? Eu vou cutucar você, hein? Olha, eu cutuquei e você cutucou nada. Isso não é nenhum cutucão, isso não é nada, isso é simplesmente para constar. O Putin olha isso e fala assim: garoto, é isso aí, faz isso aí para parecer que você está isento, mas o Trump não está isento. Trump é pró-Putin pela primeira vez desde, ao longo do século XX inteiro, você não falaria isso, né? Que um presidente norte-americano é pró-Rússia, mas é pró-Putin, um ditador, né? O Trump abraça Putin por uma série de razões, está ao lado dele, abandonou a Europa, abandonou a Ucrânia. Eu não morro de amores por Volodymyr Zelensky, todo mundo sabe aqui. Mas o fato é que a Ucrânia estava executando uma guerra por procuração em nome dos Estados Unidos e da Europa para conter a Rússia. Era isso que estava acontecendo. Agora os Estados Unidos dão o cavalo de pau dele e a Europa vai ficar sozinha, sobre o risco, inclusive, de desejos territoriais de Putin, né? Mas não é blefe não, Diego. É só fazer na média, só para fazer, olha, eu também brigo com os dois lados, né? Eu também cutuco os dois lados, mas não cutuca. Trump é amigão de Putin e vai fazer tudo o que ele precisa para encerrar a guerra de forma positiva para a Rússia. A Ucrânia que se vire. Tá certo. Estou vendo aqui uma outra reportagem, Carla, no nosso site, fala sobre a aprovação do Zelensky, porque a aprovação dele subiu, foi a 67 pontos percentuais, depois do bate-boca com o Trump. Subiu 10 pontos percentuais, segundo a agência de notícias Reuters. A pesquisa foi feita pelo Instituto Internacional de Sociologia de Kiev e mostrou que 67% dos entrevistados confiam em Zelensky, contra 57% na última avaliação no mês anterior. A sondagem foi feita entre os dias 14 de fevereiro e 4 de março, com um período tenso registrado em que as relações do presidente dos Estados Unidos, o maior apoiador militar do país, ficaram manchadas após o encontro ocorrido no Salão Oval no dia 28 de fevereiro. Vamos tentar mais uma vez o professor, ver se a gente consegue falar com ele agora. Acho que agora a gente vai conseguir ouvi-lo para falar rapidamente com ele aqui sobre essa nova etapa, né? Essa nova ameaça feita por Trump de sanções ao Kremlin, à Rússia, depois dos ataques. Foram 260 mísseis e drones, né? Um ataque massivo que não ocorria nessas proporções já há algum tempo. O professor Vinícius Teixeira, bem-vindo mais uma vez, boa noite, bom fim de tarde para o senhor. Boa noite, Diego, boa noite, Carla, boa noite, Leonardo. Acho que a fala do Sakamoto já adiantou bastante do que eu penso também. As falas do Trump têm pouca conexão com a realidade, né? Ele fala bastante sobre o que fazer, o que ele deseja, mas a realidade
para que se implemente sanções contra a Rússia ou que algo possa ser feito nesse momento em relação à guerra, nesse sentido de tentar balancear, equilibrar o conflito, é muito pouco. Ele já fez um avanço significativo, em caso, tirando as ações ali de ajuda para a Ucrânia, né? Isso auxilia muito do lado russo. Agora, tentar conter a Rússia com sanções econômicas é algo que há 3 anos em conflito já tem sido feito, tem sido realizado. A própria administração Biden, né, anterior, fez sanções significativas, retirou a Rússia do SWIFT, fez ali um bloqueio de contas dos russos no valor de 300 bilhões de ativos. Isso pouco afetou a capacidade russa de combate. Então, o que o Trump falou hoje, acho que tem pouca conexão com a realidade, capacidade de realmente fazer alguma sanção no momento para tentar balancear e tentar conter o efeito da retirada das ajudas americanas à Ucrânia. Carla. Professor, eu vou pegar a notícia que o Diego trouxe sobre a aprovação interna do Zelensky, né, lá na Ucrânia, e essa mudança de comportamento do Trump, que uma hora bate, assopra, e o próprio Zelensky, que não fechou o acordo na Casa Branca na semana passada, mas depois acenou que gostaria de voltar ao diálogo. O Zelensky, ele é a ponta mais fraca da guerra nesse momento, e ainda mais geopoliticamente falando. O que sobra para o presidente da Ucrânia, além desse suposto apoio interno que ele ainda tem, e como é que ele pode ou deve se colocar aí agora entre essa cena, né, de Trump e Putin? A situação do Zelensky é bastante complicada. Perdeu o apoio dos Estados Unidos, que era o principal avalista dessa guerra contra a Rússia. Apesar de ter um apoio interno, uma parte da população também questiona a existência dele e também coloca que o conflito seria muito mais fácil de debelar ou terminar ou arrumar ali condições para que um acordo de paz ou um acordo de cessar-fogo pelo menos fosse feito sem a presença dele. Zelensky, durante esses 3 anos, advogou em favor da guerra, advogou em favor de retaliações contra os russos, fez falas muito fortes. E a posição dele agora, a partir de maio do ano passado, quando vence o seu mandato, acaba sendo bastante fragilizada. Então, vários países europeus também questionam, né, a posição de resistência do governo Zelensky ainda como mediador, e se não seria o caso ele sair para uma possível negociação mais franca, mais otimista em favor da Ucrânia. A presença de Zelensky, no meu ver, atrapalha uma possível negociação em favor da Ucrânia, em favor de condições negociáveis ou favoráveis ao país. A presença dele, para mim, traz mais sacrifícios aos ucranianos, ao território ucraniano, e não favorece um acordo de paz para os ucranianos. Professor, boa tarde. O senhor acha que tem se discutido isso entre o Trump e o Putin, a questão de quem ficaria com eventuais tropas de paz na Ucrânia para tentar manter um possível cessar-fogo? Você acha que Putin acabaria aceitando a demanda europeia de ser tropas europeias, francesas, inglesas e por aí vai, para tentar manter isso? Ou a gente vai acabar vendo tropas brasileiras, chinesas, ocupando esse espaço? Bom, tem 2 pontos nesse caso, Sakamoto. Você tem ali as tropas, se forem países europeus, você trazer tropas europeias para dentro da Ucrânia, você colocaria ali uma complexidade ainda maior, porque você traria os europeus para uma guerra direta, uma eventualidade ali de uma quebra de cessar-fogo, uma explosão de mina, um eventual ali, combate, e a morte de um europeu ali, um francês, um alemão, um italiano, poderia dar mais gás a um conflito europeu. Então, traria mais complexidade nesse cenário dessa guerra da Ucrânia, que nós temos agora uma previsão de finalizar. Mas, ao mesmo tempo, se você colocar tropas ali chinesas e brasileiras, como já foi aventado, já foi uma posição que foi colocada, inclusive, pelo Donald Trump, você colocaria tropas que são do lado, em tese, dos russos, né? São parceiros dos BRICS, mas, ao mesmo tempo, são países fora do continente, países que têm uma certa neutralidade, apesar de um apoio velado em alguns pontos para os russos, mas você traria tropas ali que não teriam tensões já contidas dentro do continente europeu para dentro desse cenário.
Então, tropas ali que seriam tropas da ONU, tropas, os capacetes azuis, tropas de outros países que não os europeus, não os alinhados diretamente com o conflito, países que não forneceram armamento, no caso do Brasil não foi um desses países, nem para a Rússia, nem para a Ucrânia, colocando tropas que têm uma neutralidade mais significativa, tenderia a fazer valer um cessar-fogo prolongado e depois um acordo de paz. Certamente isso seria muito mais vantajoso do que colocar tropas francesas. Os franceses têm feito falas no sentido também de prover um escudo nuclear para a Europa, de prover uma ajuda militar para os ucranianos, também não favorece uma troca de paz. Né? Parece que os franceses advogam também pela guerra. Então, se há uma necessidade de paz, as falas do Macron nos últimos dias também não favorecem a posição francesa de ser uma avalista da paz na Ucrânia nesse momento. Professor Vinícius Teixeira, obrigado pela entrevista, viu? Deu tudo certo, um abraço, bom fim de semana. Obrigado, um abraço para vocês. Também sou um grande espectador de vocês aqui. Um prazer estar com vocês na Obrigado, viu? Obrigado pela participação, professor. Um abraço.